Olá, assombrados! Eu sou Ana Paula e vou contar vários relatos para vocês. Histórias assombradas. Antes de começar, deixa eu falar para vocês que tem novidade na loja assombrada. Olha aqui a nova estampa aqui para as mulheres. Não sei se de repente eu acho que vai ser feito só na feminina essa aqui, viu? Ó, nova estampa, estampa da bruxa. Ela brilha inteirinha no escuro. Brilha inteirinha no escuro. Muito bonita essa estampa aqui. Olha só. E já está à venda na loja assombrada, ok? Vai lá, dá uma olhadinha. É uma estampa linda, vale a pena conferir, tá bom? Já garante a sua. Então, pessoal, não se esqueçam de deixar o like no vídeo. Curte o canal, gosta aí dos relatos, então já vai lá e deixa o seu like. Vamos então ao primeiro relato desta coletânea, que é Reza de Madrugada. É um moço que nos conta o relato. Eu estava na casa da minha avó em um final de semana. Então, na noite de sábado, eu estava sem sono e fiquei na cama, rolando de um lado para o outro, sem conseguir dormir. Eu fiquei mexendo no celular e quando virei meu olhar para a porta do quarto que estava entreaberta, eu vi um vulto preto. Porém, eu não tive medo. Eu pensei que tinha sido a minha avó que tinha saído da cama dela para ir ao banheiro. Depois, eu vi o vulto passando de volta. E como eu estava com vontade de ir ao banheiro, eu saí da cama e fui até o banheiro. Quando estava voltando para o meu quarto, para a minha cama, eu vi uma senhora de preto, com véu preto no rosto também, sentada no sofá, sem mostrar o rosto e rezando o terço. Mas não dava para ouvir nada e eu pensei que tinha sido a minha avó, que era ela. Então eu perguntei: vó, tá rezando essa hora por quê? Já são 3 horas da manhã, vó. Alguém morreu? Mas ela não respondeu nada. E como eu achava que era minha avó, eu fui para a cama dormir. E no dia seguinte eu perguntei a ela: ô vó, por que a senhora não me respondeu ontem? Por que estava rezando aquela hora da madrugada? E aí então a minha avó respondeu: ô menino, tá maluco? Essa madrugada eu dormi feito uma pedra. Nem levantei da cama. E aí eu contei a ela o que havia se passado e ela me disse: meu filho, deve ser uma de nossas irmãs almas do purgatório. Só reze pela conversão delas. Caramba, cara, eu tremi de medo. Desde então eu não durmo mais com a porta aberta nem entreaberta por causa disso. Misericórdia, gente, você vê ali a mulher de preto, com o véu preto na cabeça, rezando o terço, sentada na sala. Ainda que ele achou que era a avó dele, né? Que tinha isso. Se eu passar e ver um troço desse aqui, na hora eu caio gelada ali no chão, porque não tem nem possibilidade de ser alguém. Mas vocês concordam que é uma alma do purgatório? Eu não sei, não. Eu acho que não. Ela tava, não sei. Talvez que tenha alguma ligação com a própria avó dele, estava ali na sala. Alguma até bisavó, não sei, por algum motivo estava ali. Não sei, deixem as opiniões. Próximo relato, algo sentado na cama. É um moço que nos conta essa história, ele tem 23 anos e é de Maceió, Alagoas. Quando eu tinha 9 anos, eu morava com a minha mãe e o meu irmão, numa casa que ficava em uma favela, com muito mato ao redor. Quando nos mudamos para lá, eu senti algo ruim nessa casa, pois todas as noites era impossível dormir. Eu escutava muitos barulhos pela casa toda, no quarto, no corredor, na cozinha, enfim. A casa toda tinha barulhos, né? E eu tinha a impressão de estar ouvindo sussurros também. Com pouco tempo nessa casa, a minha mãe mudou muito. Ela passou a ser violenta, coisa que ela não era. Ela passou a bater em mim e no meu irmão por qualquer coisa. E também estava tudo dando errado na nossa vida. Até fome nós passamos.
Foi uma época bem difícil nas nossas vidas. Então, certo dia, o meu irmão foi atropelado. Foi bem grave mesmo, tanto que ele quase morreu. E a minha mãe teve que ficar no hospital com ele por uns dias. Então, eu tive que dormir sozinho em casa. Até a noite chegar, estava tudo tranquilo. Comi minha janta, fui deitar, pois não tinha nem TV, não tinha nada para fazer, então era só dormir mesmo. E aí eu apaguei as luzes e fui para a cama. Nem preciso falar que eu não consegui dormir, pois parece que o que tinha naquela casa sabia que eu estava sozinho. Então, alguns momentos depois que eu me deitei, eu senti alguém sentar na cama bem ao lado dos meus pés. Mas não foi só aquela impressão de o colchão afundar. Eu senti o atrito daquilo com o meu pé. No meu quarto tinha uma janela feita de madeira que era muito velha e com muitas frestas que deixavam passar a luz da lua e a luz da rua, dos postes de luz, né? Iluminando o quarto um pouco. Resolvi olhar para os meus pés, pois eu podia me mexer. Afinal, eu estava acordado. E então eu tirei o lençol do rosto e olhei. Eu não devia ter feito aquilo, pois quando olhei, eu vi uma coisa que me arrepia até hoje. Era uma pessoa que estava sentada aos meus pés, ali na cama. Essa pessoa era curvada e olhava para baixo, sem se mexer. E eu ali, com os olhos arregalados. Mas aquela coisa não se mexia, só ficava olhando para baixo. Eu não tinha o que fazer, pois eu estava sozinho, não adiantaria gritar. Afastei meus pés bem lentamente, me enrolei todo e fiquei ali chorando até amanhecer. Quando amanheceu, tirei as cobertas e não tinha mais nada lá. Minha mãe chegou do hospital com a vizinha, então falei para elas o que eu vi. E a vizinha falou que ali, naquele local, antes de construírem casas, naqueles terrenos por ali, era um matagal, onde muitas pessoas morreram assassinadas e muitos corpos foram desovados por ali. Olha, se é verdade eu não sei, eu só sei o que eu vi. Próximo relato. Um ser negro apareceu para o meu irmão. É a mesma pessoa, tá? O rapaz de 23 anos de Maceió, Alagoas. E o próximo relato também será dele, tá? Então tem 3 relatos dele aqui. Vamos ao relato este aqui, ó. Certo dia, o meu irmão e eu estávamos brincando no campinho de futebol que tinha perto de casa, quando chegou uns amigos do meu irmão. Como meu irmão e os amigos dele eram um pouco mais velhos que eu fiquei ali pentelhando fiquei pentelhando a brincadeira deles. Nisso, meu irmão ficou bravo e me bateu. Então eu fui para casa, entrei no meu quarto e chorei, tadinho. E aí eu senti um vento frio no quarto, mas não liguei. Então, já perto de noite, já estava quase noite, meu irmão voltou para casa e foi tomar um banho. Pouco tempo depois, a minha mãe chegou do trabalho e trouxe um frango para limpar. E aí, meu irmão foi para o quarto e eu fiquei na cozinha ajudando a minha mãe. Quando do nada, o meu irmão começou a rir lá no quarto. Como eu estava chateado com ele, nem perguntei o motivo. Só que teve uma hora que eu não me aguentei e perguntei lá da cozinha qual era o motivo dele estar rindo tanto lá no quarto. Nisso ele parou de dar risada e deu um grito. E veio correndo lá do quarto e falou: "Como você chegou aqui na cozinha? Se você estava lá no quarto balançando o beliche agora mesmo." Daí eu falei que não era eu, que eu estava ali na cozinha com a minha mãe. E ela confirmou isso. Então ele falou que ele estava na cama de cima do beliche e chegou uma coisa preta nos pés da cama que ficavam virados para a porta. E aí começou a balançar o beliche com força. Ele, achando que era eu que estava fazendo isso, ele estava se divertindo à beça. Minha mãe mandou ele rezar e foi terminar o que estava fazendo. E ele ficou lá olhando para minha cara, pálido.
Bom, o que era aquilo eu não sei, mas nesse dia nós dormimos com a minha mãe. Ele só foi se tocar que não era o irmão dele porque o irmão dele gritou para ele lá da cozinha. Credo, e beliches, hein? O velho. Por volta dos meus 14 anos, é o mesmo moço do relato anterior, tá? Por volta dos meus 14 anos, nós já tínhamos saído daquela casa e as coisas estavam começando a melhorar. Estavam começando a melhorar nas nossas vidas. Na nossa nova casa, que era alugada, só morava eu e minha mãe, pois o meu irmão, aos 16 anos, já tinha arrumado uma mulher e estava morando lá na nossa antiga casa. Com 16 anos, arrumou uma mulher, gente! Bom, então, nessa casa, o meu quarto era um ovo. Tão pequeno que só cabia o beliche e a mesinha do computador, sendo que eu tinha que mexer no computador sentado na cama, pois não tinha espaço para pôr uma cadeira. Tinha uma janela de vidro, sem cortinas, então quando era noite, entrava a luz da rua no quarto. Assim, nunca ficava totalmente escuro. Como eu dormia na cama de baixo e a cama de cima ficava bem embaixo da janela, ficava um escurinho só ali na minha cama de baixo mesmo, e eu dormia tranquilo. Eu estava passando por uma depressão muito forte, e nessa noite eu havia resolvido dormir com a cabeça virada para a porta, pois tinha espaço livre ao lado, já que do outro lado da cama era a parede de um lado e a mesinha do outro, né? Bom, fui dormir e na madrugada acordei com um ser negro à minha frente. Ele estava sentado com o rosto bem perto do meu e eu vi que ele era um velho. Porém, a pele dele era tão negra que chegava a ter um tom azulado. E lógico, eu fiquei ali paralisado. Como se o meu corpo estivesse ligado na tomada. Era como se o meu corpo estivesse ligado na tomada. Eu sentia choque por todo o corpo, mas não era no corpo todo de uma vez só. Essa energia ia dos pés até a cabeça e vice-versa. Quando eu tentava me mexer, doía muito, pois o choque ficava intenso. Bom, daí aquele velho começou a me desenrolar. Ele tirou o lençol que cobria o meu corpo e calmamente ele pegou o meu braço esquerdo, esticou, segurando a minha mão com a mão direita dele. Assim, o meu braço ficando bem reto para fora da cama. E com a mão esquerda dele, ele começou a passar os dedos na palma da minha mão e falar umas coisas que eu não entendia. Mas eu não estava com medo. Eu não sei por qual motivo eu não estava com medo. Então ele parou de falar, olhou para mim e deu um sorriso. Quando eu pisquei meus olhos, ele sumiu. Meu braço caiu em direção ao chão, ficando pendurado, e eu estava completamente descoberto, desenrolado pelos lençóis. Então, é claro que eu não dormi mais essa noite. Levantei e fiquei no computador até amanhecer. Depois desse dia, eu comecei a me sentir mais feliz, comecei a ter mais amor por tudo. Havia anos que eu não dizia à minha mãe que eu a amava. E parei com aquela vontade de morrer que a depressão estava me dando. Eu não sei se isso tem algo a ver com o velho. Só sei que foi depois desse dia que a minha vida mudou para melhor. Que legal, gente! Foi um espírito de luz que fez alguma coisa ali para ele, que o ajudou, tirou aquilo dele. Talvez algum ancestral dele, que talvez ele nem conheça e cuide dele, um tataravô ou até mais do que isso, que às vezes está ali sempre cuidando, mas ele não vê e de repente aquele dia ele viu, né? Pode ser, que legal. Espírito ou anjo da guarda? A moça que nos conta esse relato tem 12 aninhos. E ela diz o seguinte: eu era apenas um bebê, com meses eu acho, quando isso aconteceu. E minha mãe me contou com muito custo,
que naquela época ela tinha um sono muito leve e acordou na hora que isso aconteceu. Eu não sei se vocês já assistiram ao filme Sinais, aquele em que os ETs meio que se comunicam pela babá eletrônica. Então, foi alguma coisa do tipo que aconteceu. A minha mãe acordou com pequenos barulhos vindo da babá eletrônica e ela ficou ouvindo aquilo atentamente. Até que uma hora, uma voz feminina falou: "Ninguém cuida dessa criança." Em um tom de reprovação, sabe? Tipo, ninguém cuida dessa criança? Alguma coisa assim. Minha mãe, desesperada, correu pro quarto. Pro meu quarto, né? Era ela, bebezinha lá. Correu pro quarto e quando chegou lá, não havia nada, não havia ninguém. Porém, ela foi me olhar no berço e eu estava com o cobertor preso no meu pescoço. Ela chorou pelo resto da noite de alívio. Provavelmente a criança poderia se sufocar ali, mas como ela escutou isso na babá eletrônica, ela foi lá e tirou a coberta da criança, né, da menina. Bom, eu senti um arrepio enorme quando ouvi essa história. Eu não sei se foi um espírito do bem ou o meu anjo da guarda, mas eu gostaria de saber se mais alguém presenciou ou mesmo viveu algo parecido. Então, foi um aviso pela babá eletrônica, um espírito, um anjo espírito, sei lá, as duas coisas, que de uma forma ríspida ainda, tipo, ninguém cuida dessa criança, não? E aí, quando ela foi lá olhar a criança, tava com o cobertor enrolado no pescoço. Porque a criança, às vezes, vai se mexendo durante a noite, vai saber, né, de alguma forma, às vezes, enroscou no pescocinho, poderia... Acho que sim, né? Poderia ser algo pior se ninguém tivesse avisado. Ai, gente, por isso que eu colocava minhas crianças para dormir tudo do meu lado. Tudo, tá, toda hora, assim, ó. Que babá eletrônica, não confiava babá eletrônica. Se bem que dessa vez deu certo, né? Se o espírito não avisa também, o que adianta a babá eletrônica? Ai, não, gente, tem que estar ali do meu lado, encostado em mim, para toda hora dar uma olhadinha, ver a barriguinha se está respirando. É assim o resto da vida, gente. Mas que legal, foi um aviso através de um dispositivo eletrônico, muito legal. Penúltimo relato, né? O último ainda não, penúltimo relato. Nunca durma com a casa bagunçada. É uma moça que nos conta esse relato. E isso aconteceu com a mãe dela. Nos anos 80, quando adulta, a minha mãe se mudou do Mato Grosso para São Paulo e morava com uma tia em um sobrado razoavelmente grande. Certo sábado, fizeram uma reunião em casa com muitas pessoas e comeram pizza. A cozinha estava uma bagunça. Então, elas não lavaram a louça naquele dia, mas organizaram parte da bagunça e deixaram tudo ajeitado como manda o figurino. Não arrumaram, mas deram uma ajeitada. Essa casa era alugada e uma senhora que morava na casa da frente, que era proprietária, mexia com magia negra. Sendo que várias coisas estranhas já haviam acontecido ali, principalmente sentidas pela cachorra da família que vivia sendo perturbada pelas energias do local. Nessa noite... Tá tudo certo aqui? Bom, nessa noite da reunião, enquanto ela dormia, ela escutou sons de copos e pratos sendo quebrados. Copos, pratos quebrando, isso vindo da cozinha. Ela desceu as escadas e do último degrau da escada dava para avistar a cozinha. E foi nesse momento que ela viu algo perturbador. Um garoto e uma garota. O garoto era magro e tinha uma expressão maldosa e uma agilidade fora do comum. Ela disse que ele parecia um macaco. Ele pulava da mesa para a parede, rasgava com a boca pedaços de pizza enquanto olhava para ela desafiadoramente, sorrindo de forma macabra. A garota também pulava sem parar enquanto a olhava de forma igualmente sinistra. Por alguns instantes, ela ficou paralisada, encarando-os. Era como se o olhar deles estivesse prendendo ela.
Ela subiu as escadas com muita dificuldade, era como se a gravidade aumentasse e não a deixasse subir as escadas até o fim. E então ela acordou. Ela diz que foi como se o seu espírito tivesse presenciado aquilo e o seu corpo físico sentisse as energias da experiência. Quando ela olhou o relógio, eram exatamente 3 horas da manhã. A prima dela, filha dessa tia, acordou e foi até ela, dizendo que havia acordado por conta de pesadelos e barulhos vindos da cozinha. Até hoje, enquanto ela me conta esse relato, ela sente medo ao se lembrar do que viu aquela noite. E diz que nunca é bom dormir com a casa bagunçada, pois pode atrair espíritos zombeteiros. Tá aí um bom motivo pra gente dar uma arrumadinha na casa antes de dormir, não é mesmo? Né? Lavar a louça, não deixar resto de comida, isso eu já ouvi. Que não é bom deixar resto de comida nos pratos em cima da pia. Você quer deixar para lavar a louça outro dia? Raspa ali, tira a comida, joga no lixo, põe nos potinhos, guarda na geladeira. Mas não é para deixar resto de comida. Você viu que eles estavam comendo a pizza que ficou lá em cima. Não deixar resto de comida por cima das coisas, porque diz que isso atrai os espíritos, gente. Nunca imaginei que comida, resto de comida ia atrair espírito. E eles comem no astral, porque não comem no físico, né? E ela saiu do corpo e viu isso do lado astral, escutou tudo, mas teve a confirmação porque a prima dela também acordou com barulho na cozinha. Tudo bem, fisicamente não aconteceu nada, mas elas duas escutaram. Muito interessante. E tenho visto vários relatos confirmando esse lance de deixar a casa bagunçada, resto de comida na cozinha. Tô aprendendo a lição, tô aprendendo. Agora sim, o último relato. Minha mãe viu o Slenderman. Será? É a mesma moça da história anterior da cozinha bagunçada. Vamos lá. Na infância da minha... Também aconteceu com a mãe dela. Então, na infância da minha mãe, lá na década de 70, nessa casa onde ela morava, minha mãe diz ter visto um ser estranho que ela não sabe definir se era humano. Quando ela me contou, eu imediatamente pensei no famoso Slenderman, por conta das descrições que ela fez. Por volta da meia-noite, numa noite de lua cheia, tão iluminada que clareava tudo ao redor, a minha mãe escutava muitos latidos na rua, como se os cachorros estivessem perseguindo algum animal de fora. Ela se levantou e abriu a porta dos fundos da casa para o quintal, que tinha um degrau muito alto. Detalhe que o muro da casa era um muro baixo, o que proporcionou uma boa vista da rua. O que ela viu é algo que não sabe explicar até hoje. Foi algo assustador. Era um homem de terno, tá? Aqui o texto está aqui embaixo, gente. Era um homem de terno muito alto, com longas pernas e longos braços. Os braços pareciam só que os braços pareciam daqueles bonecos de posto de gasolina, aqueles infláveis que mexem os braços assim, que fica mexendo o braço sem parar. Então o braço era longo e fazia isso. E ela via ele de perfil e não tinha um rosto, ela não via o rosto dele com clareza, pois parecia que ele tinha algo no rosto como um saco de papel, que era usado na época ao invés de sacolas de plástico dos mercados atuais, né? Então, antigamente você trazia a compra em sacos de papel, tipo um saco de pão, um pouquinho mais reforçado e maior, assim. Então, parecia que ele tinha um saco daquele na cabeça, ela não via o rosto dele. E, de acordo com ela, foi muito rápido, mas ela não conseguia tirar os olhos dele enquanto ele passava por lá, provavelmente fugindo dos cachorros que estavam latindo para ele.
O que ela diz é que sentia muito, muito medo dessa figura misteriosa e esguia, e que rapidamente ele sumiu do seu campo de visão. Então ela fechou a porta e não se lembra do que aconteceu em seguida, mas que até hoje não sabe o que era aquilo. Será que era o... Olha que legal, tem aquelas representações do Slenderman com aqueles negocinho atrás, né, assim, sei lá, que mexe. Não sei. O que será? Será um ser de outra dimensão que de repente ela viu ali, que vive num outro plano e por algum defeito na Matrix, ela viu do lado de cá, passou pro lado de cá, enfim. Porque, né, deve ter uns seres muito loucos. Umas coisas que não tem muito, mas tem várias. Talvez não o Slenderman, mas algo que inspirou, talvez, o Slenderman, né? Alguém viu alguma coisa do tipo um dia e uma descrição e outra deu inspiração ao tal do Slenderman. Vai saber, né? Tulpas, enfim. Bom, pessoal, esses foram os relatos de hoje. Espero que tenham gostado. Se gostaram, deixa um joinha, se inscreve no canal, segue a gente nas redes sociais e compartilha esse vídeo com seus amigos. Um beijo pra vocês e até o próximo relato. Tchau! Então, mas então você já sabe, membros do canal Assombrido. Deixa eu contar uma vez. Vai ter um vídeo abrindo isso daqui. Que o pacote retornou, gente. Teve uma vez que o pacote retornou e atrás, deixa eu ver, cadê aqui? Pegar um que tenha... Sabe o motivo da devolução? E aí tava lá, falecido, né? Vixe, é ruim ver isso, cara. Aqui é mais lixo, Credo. tá? Mais lixos. Essas caixas aqui eu vou decidir o que eu vou fazer com tudo isso daqui ainda, tá? Aqui são luminárias que eu fui achando perdidas lá, ó. Então eu tô botando tudo aqui. Trouxe a coisa da academia de volta. E olha como é que tá ficando. Ai, você lembra disso, amor? Nossa, nós temos uma janela, uma mesa aqui embaixo. Sabe aquele programa? I'm coming back to Massachusetts. Ó. Aquele programa Acumuladores? Os acumuladores, isso.